Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos estudando de maneira aprofundada sobre o tema O Grande Conflito, aquilo que permeia ao que está invisível aos nossos olhos, aquilo que é a resposta de tanta tragédia, de tanta pergunta sem resposta, de por que vivemos em um mundo tão depravado, tão destruído, tão imoral. Mas, por meio desse estudo, nós iremos obter todas as respostas que Papai do Céu preservou e reservou para cada um de nós. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu convido você a orar comigo, para assim pedirmos a Ele, o esclarecimento do Espírito Santo e termos um entendimento verdadeiro daquilo que Papai do Céu deseja para cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder passar esse tempo meditando sobre temas e assuntos relevantes para a nossa vida, assuntos esses que irão responder a questionamentos e que irão nos impulsionar a uma realidade almejada por Ti para a nossa vida. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito possa nos apresentar toda a verdade. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quarta-feira, estamos na metade da semana. Pela graça de Deus, todos os dias temos esse encontro maravilhoso. Esses dias têm sido uma bênção, os estudos ótimos. E o tema do nosso estudo de hoje, muito importante, como os demais que a gente já viu, é Cuidando da Comunidade. Eu separei aqui alguns pontos e também tem alguns textos para nós conhecer. E o primeiro ponto é: a igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Quando a gente olha para a nossa realidade, hoje a gente vê muita gente falando a respeito do evangelho, mas poucas pessoas vivendo o evangelho. E talvez seja por isso que hoje a gente não vê de maneira genuína o crescimento, a pregação do evangelho, o fogo que havia ali no período do primeiro século na igreja primitiva. As pessoas que fizeram parte ali da igreja de Cristo, liderada após pelos apóstolos, os discípulos, eles não apenas pregavam a mensagem que Cristo tinha delegado para eles pregarem, mas eles viviam a pregação deles. E por isso a pregação deles tinha tanto poder. Sabe, a gente muitas vezes fala o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quer trazer para as pessoas a realidade que você almeja a respeito do evangelho? Que tal viver o evangelho? Algumas pessoas dizem que a melhor Bíblia a ser apresentada é o testemunho do crente. Aqueles homens e mulheres, após terem um contato com a palavra, após conhecerem a Jesus Cristo, eles seguiam os passos de Jesus Cristo. E a gente consegue lembrar de muitos dos episódios em que Jesus demonstrou o seu amor pela humanidade, o seu carinho, o seu apreço, o seu cuidado. Em certa ocasião eu lembro dele pregando para uma grande multidão, ou seja, apresentou o pão da vida, a palavra de Deus, mas também se compadeceu e ali fez um milagre da multiplicação dos pães. Aquelas pessoas vieram em busca, sim, do pão da vida, da palavra eterna, da Bíblia, mas também tinham outras necessidades. Elas estavam com fome e Jesus se compadeceu e providenciou o pão também. Não apenas o pão espiritual, mas também o pão físico. E isso mostra de forma categórica a humanidade de Jesus, a compaixão que ele tinha. No dia de hoje, no nosso estudo, foi trazido alguns textos do livro de Atos, que mostram ali as ações da igreja de Deus, né? Igreja primitiva, o que era que o povo fazia, o que fez com que essa igreja se tornasse tão relevante e tão poderosa. E o primeiro contexto apresentado se encontra em Atos 2, versos 44 e 47, que diz:
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Veja que comunidade especial. Será que hoje a gente conseguiria ver uma pessoa se desprendendo de todos os seus bens em prol de outras pessoas? Se compadecendo da necessidade do próximo e dividindo aquilo que está sobrando? Essa igreja, ela se tornou essa igreja exatamente por isso. Porque eles não visavam em si, no que eu tenho, no que eu posso conquistar, no quão longe eu posso chegar, mas sim no nós. O que está acontecendo com nós? Tem alguém entre nós sofrendo, doendo, passando por alguma necessidade? Vamos sanar, para que todos nós estejamos no mesmo patamar, vivendo a mesma realidade, sentindo o mesmo prazer. Era maravilhosa essa igreja. Atos 3, versos 6 e 9. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Olha que maravilha, trazendo cura, esperança, alegria aos corações. Um outro contexto que nos é apresentado é Atos 6, do 1 ao 7, que diz assim, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentou ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui a gente vê, o primeiro ponto que eu gostaria de focar nesse contexto é gregos e hebreus. 2 pessoas de nacionalidades diferentes, vivendo juntos em um mesmo propósito, em um mesmo contexto, buscando o mesmo Deus. Aqui a gente vê o milagre do cristianismo. Mesmo pessoas distintas, de povos distintos, habitando no mesmo espaço. Isso é uma maravilha. Mas aí surgiu uma situação, uma demanda. As viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas. Isso dava margem e espaço para pensarem que eles não eram tão importantes como os hebreus e que por conta disso eles não tinham o mesmo assistência, a mesma carinho, amor que os hebreus tinham. E aí os discípulos vendo essa situação disseram: olha, não é interessante que a gente pare de fazer o que está fazendo, ou seja, o ministério da oração, o ministério da pregação da palavra, para poder atender a essas pequenas necessidades. Nós que fomos pessoas e que testemunhamos os feitos de Cristo, ou seja, testemunhas oculares, temos uma importante missão, que é
anunciar aquilo que vimos e aprendemos de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar a desejar. Vamos escolher dentre os discípulos homens que sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação, homens sábios, para poder suprir essa necessidade. Afinal de contas, nós, os 12, não temos condições de atender sozinhos todas as demandas que estão surgindo. Isso é bastante interessante. Isso me faz lembrar o conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu a ele, dizendo: olha, Moisés, esse fardo que tu carrega só é muito pesado, você não tem condição, você não vai aguentar. Divide com outros, cria aí capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 10, outros líderes, para que eles te ajudem a carregar esse fardo. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. Para que eles pudessem ter êxito na pregação do Evangelho, no anunciar das boas novas, no cumprimento da vontade de Cristo, eles tiveram que delegar para outras pessoas também. Isso é algo maravilhoso, pois não apenas resolve os problemas encontrados no meio da comunidade, como também traz experiência no viver da cristandade. Eu separei aqui alguns pontos que estão inclusos dentro desses contextos que a gente leu para a nossa reflexão. E o primeiro ponto diz assim, ó: a Igreja de Cristo era seu corpo na terra, e ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. A gente vê que Jesus, ele tinha um olhar com compaixão para as pessoas, e a igreja dele andava nos mesmos passos, não deixava a desejar nesse aspecto. Da mesma forma que Cristo se compadeceu com a humanidade, a igreja dele também deve se compadecer. Ou seja, está alinhado com os passos do autor da igreja, Cristo. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. A gente vê que Satanás, nessa guerra que existe, o grande conflito, ele tenta despertar no ser humano as suas piores naturezas, as suas piores paixões: egoísmo, crueldade, inveja, imoralidade, ou seja, nada que contribui, nada que agrega e tudo que vai de contra aquilo que representa Cristo. Já Jesus Cristo, por meio do seu Evangelho, ele procura não criar uma imagem, mas restaurar a imagem. Imagem de onde, Davi? A imagem que Cristo deu na criação ao ser humano. Lembra daquela passagem? Façamos um homem à nossa imagem. A nossa imagem os criou Deus, homem e mulher. No princípio, quando tudo era perfeito, quando não havia mancha do pecado, nós éramos a imagem de Deus. O que foi que o pecado fez? Manchou essa imagem, mas essa imagem ainda está dentro de cada um de nós. O que é preciso é que nós possamos fazer com que ela seja vista e que essa imagem seja resplandecida, ou seja, venha em primeiro plano. Que a gente não ceda nem dê margem para que Satanás manche cada vez mais essa imagem. Por isso é tão importante o Evangelho na nossa vida. Um outro ponto, em João 10:10, Jesus revelou o seu plano para nós. O ladrão, ou seja, Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. Esse é o desejo de Cristo para mim e para você. Olha que coisa interessante aqui, ó, o último ponto. Quando Cristo nos toca com sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com o toque curador de Cristo. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com o seu amor um mundo quebrantado. Esse mundo está repleto de necessidade desse toque de amor. E cabe a mim e a você, como cristãos, dar esse toque de amor. Levar Jesus a essas pessoas. Mostrar a elas que elas são importantes no reino de Deus. E que existe espaço para elas no reino que está muito prestes
e em breve a ser fundado nesse mundo, a ser restaurado nesse mundo. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, onde tivemos o tema aí, cuidando da comunidade. Uma das maneiras que eu e você devemos trilhar nesse mundo, nessa história que eu e você estamos inclusos, dentro desse grande conflito, é demonstrarmos exatamente o cristão que existe dentro de cada um de nós. E a maneira que eu e você podemos transparecer isso é cuidando uns dos outros, demonstrando Cristo para as outras pessoas, não apenas falando, mas vivendo, como a gente viu no início. Papai do céu te abençoe, que Ele te traga aqui novamente amanhã para nós termos novamente o nosso estudo, nosso encontro com Deus, e que Ele possa resplandecer em você o cristão que existe dentro de você. Tá bom? Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.